divisibilidade por 7. Pelo quadro já dá para ver que o critério não é tão fácil de ser percebido, né? Vou ler aqui para a gente, olha só. Um número é divisível por 7 se a diferença entre o número obtido excluindo-se o último algarismo, tá? E o dobro do último algarismo é um número divisível por 7. Então, como nos demais critérios, né, ao invés de olhar para o número que a gente está querendo determinar a divisibilidade, a gente vai olhar para algum outro, né? Por exemplo, no caso do critério de divisibilidade por 5, a gente está olhando ali só para o último algarismo. Aqui, o último algarismo também tem um papel fundamental, mas na verdade o que a gente vai fazer é checar a diferença, né, entre dois números, tá? Essa diferença, como a gente vai obter ela? Primeiro, se a gente tem um número lá, tá? Como sempre os critérios são utilizados para números bem grandes, né? Consideremos, por exemplo, o número 270, tá? Se a gente estiver olhando para esse número 270, aplicando o critério de divisibilidade, o que a gente quer dizer? A gente vai observar a diferença entre dois números, né? O primeiro número, ele é obtido quando a gente tira ali o último algarismo. No caso do 270, o último algarismo é o 0, né? Então a gente olharia somente para 27, tá? E depois a gente vai, guardando aí o 27, esse é o primeiro número, né? E aí a gente vai fazer a diferença com um outro número, que é o dobro do último algarismo, tá? Como o último algarismo é 0, a gente vai fazer 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, esse 270 ele vai ser divisível por 7 se 27 menos 2 vezes 0 for divisível. Como 27 menos 2 vezes 0 não é divisível, esse número não é um número divisível por 7, tá? Não sei se ficou claro, mas vamos ver aqui através de um exemplo como isso funciona, tá? Para entender um pouquinho melhor como funciona o critério de divisibilidade por 7, a gente vai estudar aqui dois exemplos, tá? Para ver como isso funciona. Olha só, se a gente tiver primeiro o número 217, tá? E esse número aqui, como eu disse para vocês, a gente vai estudar a diferença, tá, entre dois números, tá? Quais números são esses? O primeiro número ele é o número formado excluindo daqui, desse número inicial, o último algarismo, tá? Então, nesse caso, a gente ficaria somente com 21, tá? Depois, ó, para a gente fazer a diferença, né, vai ser entre esse aqui e o dobro do último algarismo, tá? Menos a diferença, 2 vezes o último algarismo, que nesse caso é 7, ó. Daí a gente vai ter, então, 21 menos 2 vezes 7, né? 21 menos 14, que é igual a 7. Ó. Todo número é um divisor de si próprio, né? Logo, como 7 é divisível por 7, tá? A gente vai ter, então, que esse número aqui é um número divisível por 7, tá? E, de fato, você pode testar depois aí, fazendo a divisão, tá? Com o algoritmo da divisão, ou até mesmo com a calculadora, tá? Para checar aí que a gente vai obter uma divisão exata, né? Um resto zero, tá? Da mesma maneira, se a gente olhar para esse número aqui, 693, por exemplo, tá? Segundo o mesmo critério, tá? Segundo o mesmo critério, a gente teria o seguinte, ó, pegar o número menos o último algarismo, nesse caso é 69, tá? Depois a gente vai, a partir dele, tirar aqui menos 2 vezes o último algarismo, né? É a diferença entre o número formado sem o último algarismo menos o dobro do último algarismo, tá? Isso aqui, ó, 69 menos 2 vezes 3 é 69 menos 6, né? 69 menos 6 que vai dar 63, ó. E nesse caso aí, para quem está familiarizado com a tabuada do 9, né? A gente vê que de fato 63 é 7 vezes 9, né? 9 vezes 7 vai dar 63. Então, como é um múltiplo de 7, o 63, então 7 vai ser um divisor de 63, né? Nesse caso, 63 é divisível por 7, portanto 693 também vai ser divisível por 7, tá? Então essa é uma ideia de como aplicar esse critério de divisibilidade. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Tá? Acho que o critério é bem claro, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter, ó, o que deve se fazer, né, para determinar se um número é ou não divisível por 8. Eu trago aqui, se a gente considerar o número
5.000, tá? Ele vai ser um exemplo de um número que é divisível por 8, porque o número formado aqui pelos 3 últimos algarismos, né, é o número 000, que é o número 0, né? E o 0, no caso, é divisível por qualquer número diferente de 0, né? Qualquer número aí não nulo, né? Então, ele vai ser divisível por 8, tá? Esse critério, por se tratar de números, assim, observa que ele não é tão útil e não tem utilidade nenhuma para um número que tem menos que 3 algarismos, tá? Por isso a gente acaba não utilizando tanto é que se vocês observarem ele nem está no material, tá? É um critério, na maioria das vezes, inútil, a não ser quando se tem já um número aí na ordem dos milhares e milhões, tá? Aí vai ser útil, mas só nesse caso mesmo, tá? A gente não vai falar tanto dele, então vou passar para o próximo. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos é múltiplo de 9, ou se a soma de seus algarismos é divisível por 9, tá? Nesse caso, observe que esse critério é completamente semelhante ao critério de divisibilidade por 3, tá? A gente vai falar um pouco dele também, assim como do número 3, né, o porquê dele funcionar no próximo vídeo, mas vamos só checar aqui alguns exemplos de números que são ou não divisíveis por 9 por enquanto, tá? Como exemplo, esse critério aqui também assim como todos os demais, né, é bem útil para números grandes. Se a gente considerar esse caso aqui, né, é o número 423, por exemplo, né? Esse número eu já pensei aqui de cara para que a soma desse 9, né? E dá para ver que de fato ele é divisível por 9, né? Pois é divisível por 9, pois a soma aí vai dar 9, né? É divisível por 9, né? E em contrapartida, né, a gente pode pensar num outro número, né? Se a gente pegar um número pequeno dessa vez, tá? Se a gente pega, por exemplo, 85, ó, 85 não é divisível por 9, tá? Porque aí a soma 8 mais 5 vai ser igual a 13. E 13 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se termina em 0. Tá? De uma forma bem prática, esse aqui é um critério bem simples de se verificar, né? Basta olhar para o último algarismo, assim como em tantos outros critérios que a gente já viu, e verificar se ele for 0. Tá? Esse é o critério. Como exemplo, a gente pode pensar num número aqui, tá? Ou em dois, né? Dois números, 200 e 370, é divisível por 10, tá? Enquanto que o número 408 não é. Divisibilidade por 11. Então, o critério para divisibilidade por 11, ele é muito semelhante ao critério de divisibilidade por 7, tá? Lá no critério de divisibilidade por 7, o que a gente fazia? Primeiro determinava dois números a partir do número inicial e estudava a diferença entre esses dois números determinados, né? Se essa diferença fosse divisível por 7, a gente teria então um número divisível por 7, tá? Aqui no critério de divisibilidade por 11, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Primeiro a gente vai determinar dois números, estudar a diferença entre esses números, sendo essa diferença divisível por 11, a gente vai ter divisibilidade por 11. A questão é então como determinar esses dois números a partir do número inicial, né? Primeiro, lembram lá quando a gente falou da posição, que cada posição em um número significava alguma coisa? A gente dividiu ali ou classificou, né, cada posição em ordens e classes, né? A gente viu que tínhamos a classe das unidades simples, classe dos milhares, né? Classe dos milhões, bilhões, trilhões, etc, né? E dentro dessas classes a gente tinha três ordens, né? Se a gente começar pelo último algarismo, a gente tendo a ordem das unidades, a gente vai ter ali a nossa primeira ordem, tá? Conforme está descrito no material. Daí então a gente tem nas dezenas segunda ordem, nas centenas terceira ordem, na unidade de milhar quarta ordem, na dezena de milhar quinta ordem e assim sucessivamente, né? Se a gente pegar então a soma dos ordinais aí, né, dos números que estão nessas ordens
os números que têm ordem par, tá? E a soma dos números que têm ordem ímpar, fazer essa diferença, se esse número for divisível por 11, a gente vai ter divisibilidade por 11. Tá? Esse é o critério. Vamos ver como isso funciona através de um exemplo. Para estudar a divisibilidade por 11, a gente vai pegar então esses dois números aqui, ó, considerando esses exemplos, tá? E observar que temos o número 9097, né? Nesse número aqui, então, a gente tem 7 na primeira ordem, né? A ordem das unidades. Temos 9 na segunda, a ordem das dezenas, né? 0 centenas e 9 unidades de milhar. Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Nas ordens pares, segunda e quarta ordem, a gente vai ter então ó, 9 mais 9, né? A soma dessas ordens aí vai dar 18, né? Nas ordens ímpares, a gente tem 0 e 7. Então, a soma entre essas duas ordens dá 7, né? Logo, fazendo essa diferença, a gente vai ter, então, 18 menos 7, que é igual a 11, né? Se é igual a 11, 11 é divisível por 11, né? Então, esse número 9097 vai ser um número divisível por 11, tá? No segundo exemplo, a gente tem esse número aqui, né? E daí a gente vai considerar de igual maneira. Observem que 6 e 8 formam aqui as unidades, as ordens pares, né? Então, a gente vai ter 6 mais 8 nas ordens pares e menos as ordens ímpares, tá? Então, as ordens ímpares aqui são 3 e 2, né? Então, a gente tem 3 mais 2, tá? Logo, a gente vai ter, então, 6 mais 8 dá 14. 14 menos 5, né? Menos 5, isso daí está resultando em 9. 9 não é divisível por 11, né? 9 não é um múltiplo de 11 porque é menor, inclusive, né? Que 11, tá? Por conta disso, esse número não vai ser divisível por 11, tá? Observe que se a gente trocasse aqui, né? Tivesse ao invés de 63, né? Ou aqui tivesse 0, né? Nós teríamos essa divisibilidade aí. Porque aqui, então, faríamos 14 menos 3, né? Sendo esse 0, daria 11. Ou se aqui fosse 8 também, a gente teria 16, né? 8 mais 8, 16, menos 5, 11, tá?